Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais. Já estamos no volume 7, pessoal. Semana número 1. O tema dessa semana é a China no cenário internacional. Mas, antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, pessoal. Ativem as notificações. Também nos sigam nas nossas redes sociais, pessoal. Toda semana nós deixamos a escala de vídeos disponível para vocês poderem se organizar. Também visite nossas plataformas www.plataformaescolaonline.com.br. Pessoal, não esqueçam, projeto Enem. Estamos também disponibilizando aulas a respeito de conteúdos importantes que caem no Enem. Não deixe de conferir. Além da aula, também estamos disponibilizando material escrito. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, vamos começar aqui agora. Eu tô com a música Evidências na cabeça, mas não vou cantar. Eu me recuso, porque eu erro sempre a letra. Mas isso vai ficar martelando minha cabeça a aula inteira. Características gerais a respeito da China, né, pessoal? Não características econômicas. Primeiro, é o terceiro maior país do mundo em território, atrás apenas do Canadá e da Rússia. É a maior população. A China tem cerca de 1,5 bilhões de pessoas, mas a tendência é que a Índia tome esse posto da China em poucos anos, talvez em algumas décadas, beleza? Pensando no aspecto físico, porção sul-sudoeste, por exemplo, na região ali do Tibete, que é uma região conflituosa, inclusive, pertence ou não pertence à China. Nós temos a Cordilheira do Himalaia, uma das áreas mais elevadas do planeta. Em algumas áreas fronteiriças da China com o Nepal, nós temos, por exemplo, os montes mais elevados do mundo. Beleza? Agora estou em dúvida se é o Monte Everest, que se encontra na divisa do Nepal com a China, ou se é o Monte K2. Eu estou em dúvida agora. O Everest, o maior do mundo, mais alto do mundo, maior altitude. O K2, o segundo lugar. Beleza? Pensando nas áreas centrais da China, nós temos algumas áreas desérticas, como o deserto de Gobi, o que faz com que essa porção oeste da China, pessoal, seja menos povoada, enquanto nós temos uma grande concentração populacional na porção próxima ao litoral, porção leste do país, tanto centro-leste como apenas leste. A região central da China, assim, voltada a leste, são grandes áreas agrícolas, pessoal, solo bom, relevo plano, excelente para agricultura, enquanto porção leste mesmo, nós temos as zonas econômicas especiais, grandes áreas industrializadas, que são um grande atrativo para a população. Pensando na economia, a China provavelmente vai se tornar a maior economia do mundo, não demora, talvez isso daqui 1 a 2 décadas, mas a tendência é se tornar. O crescimento econômico chinês é algo absurdo. Isso faz com que o país se torne uma grande potência econômica, mas cuidado, se até então nós tínhamos a China como um país produtor de produtos baratos, produtos com pouca tecnologia, a China vem investindo pesado em tecnologia. Se dizia que, vamos ver até quando esse sistema econômico chinês vai suportar esse crescimento. Porque sabia que em algum momento ia saturar o mercado. Só que a China vai se renovando. Nós já vemos aí o Xiaomi, por exemplo, celular muito famoso, né? No mercado, muito forte. Produtos de tecnologia, empresas chinesas de tecnologia despontando no mercado internacional. Isso é uma consequência do processo de modernização, de investimento de tecnologia que ocorre hoje na China. A China, pessoal, tem uma balança comercial favorável, grande exportadora de produtos industrializados com menor custo, beleza? É interessante a gente entender por que a China passa por um grande crescimento. Se a China ali na década de 60 era um país fechado, um país que não tinha grandes relações com nenhum país do mundo. Pessoal, temos que entender a transição de Mao Tse-tung para Xiaoping, beleza? Aonde Mao Tse-tung tinha um governo extremamente fechado, pouca conversa. Mao Tse-tung tinha um caráter bem, vamos dizer assim, agressivo até. Mao Tse-tung, se não me engano, ele morre. Agora estou em dúvida se ele morre. Aí a mulher dele tenta ficar no poder no seu lugar, não dá certo, ela meio que leva um golpe. Quem assume é Xiaoping, pessoal. E Xiaoping
abre a economia chinesa, né? É interessante porque existe uma frase que eu nunca vou esquecer, que é bem famosa. Se pergunta Xiaoping: Xiaoping, a China deixa de ser socialista? A China deixa de buscar os ideais comunistas? Xiaoping responde: não importa se o gato é preto ou branco, ou não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Ou seja, ele não queria saber de questão de sistema econômico, ele queria que os objetivos que tinham para a China fossem alcançados. Então dá início o chamado socialismo de mercado. É como se fosse uma política interna socialista, mas com uma economia capitalista. E isso foi extremamente importante a partir da criação das zonas econômicas especiais, áreas aonde se tem uma isenção de imposto, uma certa infraestrutura, justamente para incentivar a produção industrial e onde é permitido a inserção de indústrias estrangeiras, de capital estrangeiro, pessoal. Além disso, tudo que é produzido nas EES podem ser exportados, podem ser vendidos para outros países, o que faz com que a China comece a passar por um crescimento econômico muito interessante. Professor, por que os produtos chineses são tão baratos? Primeiro, isenção de impostos, o governo subsidia muita coisa dentro do país. Segundo, mão de obra barata. Terceiro, câmbio barato. Então, nós temos esses 3 fatores aí, além de outros, que fazem que os produtos chineses sejam bem em conta. A galera ama, né, gente? Então vamos lá, atividades 1, 2 and 3. Ah, não temos 9 exercícios. Eu não tive tempo de conferir as outras semanas dos pets, mas eu acredito que esse pet vai ser um pouco mais sensato, viu, gente? 1. Opa! A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Para mim, já é uma superpotência. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Pessoal, a desigualdade se dá principalmente pela ascensão de uma classe alta, beleza? Assinale a alternativa falsa em relação a essas vantagens. A. O grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece. Falso, pessoal. Isso daí é verdadeiro, quer dizer, né? Isso daí não é uma vantagem falsa. A China é 1,5 bilhões de pessoas. Estamos falando de 20% pelo menos da população mundial. B. A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Pessoal, nós não podemos dizer que a localização da China é tão privilegiada. Não é ruim. Mas os grandes mercados consumidores são os países desenvolvidos, elas estão um pouco longe. Beleza? Como a Europa, a América do Norte. Beleza? Então, na minha opinião, a menos certa aí é a letra B. Apesar de existir possibilidade para questionamento. A C. A sólida infraestrutura em termos de transportes, energia e comunicação. Ok. A gente tem um investimento bacana em relação a isso na região litorânea. E letra D, mão de obra muito farta e extremamente barata em relação a outros países da região. Correto também, pessoal. Então, resposta letra B de bota. 2. Mencione os principais aspectos da modernização da China após 1979. Pessoal, mudança do seu sistema econômico, né? Deixa de ter um sistema econômico voltado ao socialismo, agora um sistema econômico voltado ao mercado. Isso faz com que se crie, isso ocorreu devido à criação das zonas econômicas especiais, que faz com que a economia da China passe por uma nova dinamização. Se a China antes tinha o objetivo do mercado interno, agora ela passa a pensar de forma global, beleza? O que traz uma grande modernização da sua economia, o que traz um grande crescimento econômico. 3. De que forma a China está integrada à economia mundial? Pessoal, a China está integrada à economia mundial sendo uma grande exportadora de produtos industrializados, sendo uma grande importadora de commodities, como o caso do minério de ferro brasileiro, devido a acordos bilaterais, multilaterais, por exemplo, agora essa semana passada, não sei, foi criado o maior bloco econômico do mundo, onde a China encabeça esse bloco econômico, fazendo parte da Organização Mundial do Comércio e tendo voz muito ativa, grande influência, porque a Organização Mundial do Comércio, pessoal, a OMC, ela que é responsável por fiscalizar o comércio global. Se ela participa, quer dizer que ela está ali inserida nesse aspecto do comércio global. Uma questão geopolítica muito importante nessa integração da economia, na economia mundial. Beleza? Vamos para a atividade. Eu esqueci de trocar o número, desculpa, pessoal. Agora é 4 e 5. 4. Como é a relação da China com os Estados Unidos? Pessoal,
apesar de serem grandes parceiros econômicos, não é nada boa. Atualmente nós vivemos, que foi um pouco freado pela pandemia, mas vivemos a chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China, onde os dois países ficam fazendo pirraça, vamos dizer, um com o outro. Os Estados Unidos acusa a China de desvalorizar o seu câmbio de forma proposital, para que seus produtos fiquem mais baratos no mercado internacional, enquanto a China acusa os Estados Unidos de aumentar as taxas alfandegárias para dificultar a entrada de produtos chineses dentro da economia dos Estados Unidos. Então, dessa forma, os dois países vão diminuindo ou esfriando suas relações comerciais, o que acaba, pessoal, inclusive esfriando o comércio global. Beleza? 5. O que são as zonas econômicas especiais e qual a sua importância para a economia chinesa? Pessoal, de novo, né? Elas são essenciais para a China, né? Elas são áreas de isenção de impostos, com objetivo, com mão de obra barata abundante, com o objetivo de desenvolver empresas e indústrias ali no litoral da China. Pessoal, a China só possui parte litorânea na porção leste do seu território. Beleza? Onde é possível, por exemplo, a entrada do capital estrangeiro. É a partir da abertura, a criação das ES, que nós temos um forte crescimento econômico chinês. Beleza? Pessoal, se o último patch foi muito denso, eu nem fiz um vídeo tão longo do último patch, mas um vídeo muito denso. Esse foi mais tranquilo, esse foi mais sossegado. Beleza? Forte abraço e tamo junto. Valeu!